Olá, os profissionais de saúde que ficarem incapacitados devido à Covid-19 terão direito a uma indenização de R$ 50 mil. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, explica a nova lei aqui no Palavra Aberta. Olá, deputada, seja bem-vinda ao Palavra Aberta. Obrigada, Daniela. É um prazer estar contigo aqui no Palavra Aberta da TV Câmara. Deputada, essa lei surgiu aí de uma iniciativa, de uma mobilização nas redes sociais. A senhora podia explicar para quem está nos assistindo, como funciona essa lei e como que foi o trabalho para ela se tornar realidade, sair do papel? Na verdade, Daniela, surgiu um movimento chamado Mais Que Palmas, que justamente desde o início da pandemia, o Movimento Nossas, o ator Gregório do Vivier, enfim, se pautou um movimento de que o país enfrenta uma guerra contra a Covid-19, contra o coronavírus, e que os nossos soldados nessa guerra são os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde, categorias, aliás, majoritariamente femininas, né, de uma forma geral. Só que o Estado, desde o início, os governos, de uma forma geral, deram pouquíssima assistência. A gente começou o enfrentamento da pandemia com poucos equipamentos de proteção individual, com dificuldade de acesso, né, a esses equipamentos para os profissionais, com muita taxa de infecção entre os profissionais da saúde e agora, além do colapso do sistema público de saúde, esses trabalhadores, essas trabalhadoras estão exaustos, porque são mais de um ano enfrentando o Covid-19. Bom, o Mais Que Palmas tinha 4 projetos de lei, entre um deles a ideia de uma indenização para os profissionais que vierem para os familiares dos profissionais que vierem a óbito. Então, além dos 50 mil para os trabalhadores que por alguma sequela não possam voltar ao mundo do trabalho, né, depois do enfrentamento ao Covid, também prevê uma indenização para os familiares dos profissionais de saúde que infelizmente vierem a óbito em decorrência do Covid-19 e em decorrência do enfrentamento da pandemia. É como um reconhecimento, né, do Estado para os familiares desses profissionais. Claro que nada traz a vida de volta, né? Infelizmente não é um projeto de lei que a gente gostaria de fazer, mas a gente sabe que já tem mais de 1.000 óbitos entre os profissionais da saúde, pessoas que estavam salvando milhares de outras pessoas e que infelizmente faleceram, né? E a gente precisa ter alguma medida de reconhecimento do Estado para os familiares, para os maridos, esposas, filhos e filhas, de alguma segurança, né, financeira, alguma segurança mínima, digamos, diante do óbito em função de uma luta contra o Covid-19. Então, surgiu assim, eu peguei a assinatura de várias parlamentares, de mais de 10 partidos, depois apensou o meu projeto no projeto do Reginaldo Lopes, e nós mudamos a ideia da pensão criando a indenização, né, nesses marcos que eu falei. Esse projeto prevê indenização para todos os profissionais que estão no enfrentamento ao Covid dentro do sistema público de saúde, dentro do hospital. Por exemplo, a cozinheira, o vigilante, o técnico de enfermagem, a enfermeira, a médica, enfim, todos os que estão no enfrentamento do Covid que infelizmente vierem a óbito ou ficarem com sequelas. Bom, como ele se dá? 50 mil para quem ficar com sequelas, né? E para quem vier a óbito, infelizmente, a pensão, a indenização é calculada assim, é 50 mil mínimo, e a cada ano que falta para o filho completar 21 anos, mais 10 mil, limitado a 2 filhos. Por exemplo, um profissional de saúde vem a óbito, tem 2 filhos de 10 anos. Os filhos receberão, então, 220 mil mais os 50 mil, receberão 270 mil como um pé de meia para as despesas que, né, enfim, da vida, é um reconhecimento pequeno, mas eu acho que necessário, né? Os profissionais estão lá no front preocupados para ter uma segurança para essas famílias, né, deputada? Exato. Mas, deputada, como a senhora falou, muita gente já morreu aí nessa luta na frente da linha de combate. Como que fica? As famílias que já foram atingidas ou perderam seus parentes, ou mesmo tem pessoas profissionais que ficaram incapacitados para voltar a seu trabalho, a seu meio de subsistência, essas pessoas que desde o início da pandemia já passaram por isso também vão poder receber essa, como a senhora disse, essa pequena indenização, mas que pode ser uma segurança para essas pessoas?
Sim, Daniela, o problema é agora garantir que o governo regulamente, porque embora ele tenha sido aprovado por unanimidade na Câmara, depois ele foi ampliado, os assistentes sociais, coveiros, enfim, outras categorias foram incluídas pelo Senado, aprovado por unanimidade lá também, o governo Bolsonaro vetou. E queria manter o veto, Daniela, foi uma luta enorme na Câmara dos Deputados, com uma pressão de fora do movimento Nossas, dos sindicatos da saúde, do Sindsaúde no Rio Grande do Sul, dos profissionais, nós conseguimos derrubar o veto, mas a partir de uma mobilização. Não cabia mais ao governo promulgar ou não, então a lei foi promulgada, eles eram obrigados a promulgar. Agora, a regulamentação é o governo que tem que fazer, e a pressão política é para que eles regulamentem onde é a porta de entrada que os trabalhadores que ficarem capacitados ou os familiares podem buscar os seus direitos, e vale sim para todos que, infelizmente, vieram a óbito antes da promulgação da lei. O problema é a gente cobrar do governo Bolsonaro que faça a porta de entrada para os trabalhadores e familiares buscarem os seus direitos. E eu estou nesta luta política agora. A pressão é para que ela entre em vigor. Como seria essa regulamentação, deputada? Seria decreto ou teria que votar mais alguma lei pelo Congresso para fazer essa regulamentação? Por qualquer decreto. Claro que a gente depende de algum governo que tenha boa vontade. No caso do Bolsonaro, a gente vê má vontade e requintes de crueldade, né? Porque alguém que veta um projeto desses não tem nenhum respeito por quem está na linha de frente salvando vidas. Mas um decreto resolveria, Daniela. Bastava o governo criar não os critérios, porque a lei já estipula os critérios. Mas, bom, é um site no Ministério da Saúde que precisa ter anexado tal e tal documento para comprovação, é vinculado ao Ministério da Cidadania, enfim, qual é a porta de entrada, qual o formulário precisa ser preenchido, que documentos a família ou os trabalhadores precisam anexar, que já está previsto em lei, né, os critérios, mas a regulamentação poderia ser feita de maneira simples, rápida e ágil por um decreto. Agora, conhecendo o governo Bolsonaro, até a regulamentação será uma luta política. Como eu disse, até o último minuto eles queriam manter o veto e, felizmente, a pressão das deputadas, dos partidos e, sobretudo, da sociedade sobre a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional garantiu a derrubada do veto. Deputado, e os recursos para o pagamento dessas indenizações? São recursos do orçamento federal ou dos estados e municípios? Do orçamento federal. Quando nós criamos a lei, Daniela, estava em vigência a PEC do orçamento de guerra. Então, né, que foi a Câmara votou para dar todas as condições do governo Bolsonaro enfrentar a pandemia. Ele vetou e o veto só foi enfrentado esse ano, mas cabe ao governo federal financiar esta indenização, garantindo os recursos para as famílias indenizadas ou os trabalhadores que tiverem essas sequelas do Covid-19. Deputada, a gente está chegando no final do nosso tempo. Gostaria que a senhora encerrasse falando como o Congresso, a Câmara está agindo como poder de pressão, nesse caso, para essa regulamentação, e se tem como essas pessoas que serão beneficiadas por essa lei terem algum tipo de expectativa em relação a prazo. Olha, quero agradecer o espaço, dizer que eu estou sempre à disposição e pedir a ajuda da população na pressão ao governo Bolsonaro para que essa regulamentação seja o mais rápido possível, né, para assistir, né, os trabalhadores que estão incapacitados e mesmo as famílias que, infelizmente, tiveram algum óbito. Eu digo sempre, dos heróis e heroínas que estão salvando vidas, né? Mas muito mais do que heróis e heroínas, nós estamos falando de trabalhadores, de pessoas que estão entregando suas vidas para enfrentar o Covid-19 e para salvar milhões de vidas, que têm a dor e a agonia de, infelizmente, ver pessoas morrer por falta de leito, de ver toda a dificuldade do sistema público de saúde, de ver o agravamento da pandemia e não só ver como atuar para minimizar esses impactos e para salvar a vida da gente, né? Então, eu acho que além desse reconhecimento a esses profissionais da saúde, o respeito, claro, e o agradecimento, eles merecem muito mais do que palmas, e para que eles recebam muito mais do que palmas, a gente precisa do apoio da população, porque infelizmente o governo Bolsonaro é muito cruel e desumano, tanto no enfrentamento à pandemia como no desrespeito aos profissionais da saúde. Mas nós já derrubamos o veto, conseguimos aprovar a lei por unanimidade. Eu estou convicta de que o apoio aos profissionais de saúde é muito maior do que o apoio ao obscurantismo e à extrema-direita. A gente precisa pressionar a Câmara e o Congresso para que haja essa aceleração, essa pressão sobre o governo Bolsonaro para regulamentar essa lei. Sobre prazo, não tem como falar, Daniela, mas se depender de mim, é para ontem. Nós vamos pressionar, vamos fazer a campanha junto com as nossas, vamos ocupar as redes sociais exigindo essa regulamentação.
Deputada, muito obrigada por sua participação. Espero que logo possamos conversar de novo com o resultado aí de todo esse trabalho, que as pessoas possam começar a ter acesso uma forma de reconhecimento até, né, deputada? Obrigada, também. Chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta. Eu conversei com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Obrigada por sua audiência e até a próxima edição.